Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre a história do Brasil, acompanhando o livro do Chico Xavier, não é? Por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a influência holandesa no Brasil colonial no século XVII, em especial a figura de Maurício de Nassau, que é um missionário que veio nesse período edificar as duas cidades de Recife e Olinda e trazer um desenvolvimento diferente para a época e mostrar aos povos da época que é possível fazer uma governança mais humana, mais edificada, através de um olhar cultural mais profundo, mais sutil, mais espiritual, né? Até mais amigo. Porque naquele tempo em que a gente viu no último vídeo sobre a indústria açucareira na capitania de Pernambuco, que foi a capitania que deu certo economicamente, mas que deixou muito a desejar no trato com os escravos da África e também com os indígenas. E nesse livro aqui existe uma preocupação clara da espiritualidade em amenizar essa dor dos povos que estavam sendo massacrados. Daí a importância da entrada de Maurício de Nassau, que é um missionário enviado por Jesus, né? Mas é preciso contextualizar um pouco essa realidade. Por que Maurício de Nassau veio para cá, em que contexto histórico. E nós vamos navegar um pouco por essas águas de Pernambuco, que é um lugar que eu gosto muito, porque eu vivi lindos momentos da minha vida de adolescente naquela cidade. Quando eu lembro de Recife, eu me volto ali à Praia de Boa Viagem, que eu fui adolescente, com as minhas amigas. Tenho amigas ainda muito queridas em Recife, tenho dois irmãos, muito, pessoas maravilhosas que contribuem para a cidade do Recife como educadores, cada um do jeito que compreendem, mas que na verdade estão contribuindo, né? Não só a nível espiritual, mas também a nível cultural. São dois irmãos queridos, muito inteligentes, que ainda estão lá. E que eu tenho muito carinho em falar sobre esse assunto aqui também, especialmente, porque vivi ao vivo e em cores na minha juventude em Recife. Tenho boas amigas também nesse lugar. Até hoje eu convivo com elas e nós somos muito queridas uma das outras. Então, voltando à história, não é? Porque nós sabemos que nosso desenvolvimento é pessoal, mas também é coletivo. E a história de Pernambuco é uma história muito bonita quando a gente diz que o Brasil nasceu foi na Bahia, mas não foi não, foi em Pernambuco. Porque antes mesmo, né, do governador geral Tomé de Souza chegar aqui e fundar a cidade de Salvador, a capitania de Pernambuco foi aquela que deu certo, que funcionou e que continuou maravilhosa desde os tempos da colônia até hoje. Nesse período, a cana-de-açúcar era o produto principal de exportação, nós ouvimos isso e vimos também nesse outro vídeo sobre os senhores de engenho, sobre as mulheres, não é, sobre a realidade daquele povo que vivia ali e que estavam, na verdade, resgatando marcas do passado delituoso, espiritual, e que vieram aqui para esse resgate e esse compromisso de trazer o evangelho para o Brasil. Então, a cana-de-açúcar era importante, Portugal era a metrópole, que o Brasil era colônia de Portugal, e a Holanda é também uma nação importante desse período, porque é a Holanda que financia, é a Holanda que transporta, que refina o açúcar brasileiro e que lucra muito com esse comércio, inclusive o comércio de escravos também vai interferir. E nesse período a Holanda está numa luta pela sua independência da Espanha. Porém, a Espanha e Portugal vão dar as mãos porque a União Ibérica é o momento em que a Espanha domina Portugal, não é? Por uma crise de trono, saiu um rei, o rei se perdeu,
Aí veio outro, herdou o trono do rei Sebastião, Dom Sebastião, e esse rei ficou um tempo mais. Ele sumiu na África numa batalha, aí depois veio outro, substituiu ele, mas era um frade, não tinha filhos, e terminou que o trono caiu nas mãos do rei da Espanha, ficando Portugal sob o domínio espanhol. É o que a gente chama de União Ibérica. E quando a União Ibérica aconteceu, Holanda estava numa guerra danada contra a Espanha. E aí a Holanda começou a perder o comércio da cana-de-açúcar. Por quê? A Espanha determinou que a Holanda não ia mais fazer comércio com o Brasil. Mas a Holanda não aceitou isso, não. Não falou nada disso. Nós não vamos aceitar, não. Nós vamos invadir o Brasil. E invadiu aqui em Salvador. Veio para cá. Porque eles pensaram o seguinte: vamos invadir Salvador, porque Salvador é a sede do Brasil. E se a gente tomar Salvador, a gente toma a colônia toda. Não durou nem um ano, foram expulsos de Salvador, não ficaram. Mas mesmo assim pensaram assim: bom, já que a gente não conseguiu entrar em Salvador, vamos agora entrar em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, porque ela é próspera, é lá que a gente vai tirar nosso lucro de cana-de-açúcar, porque açúcar a gente já sabe como lidar, a gente já conhece lá os senhores de engenho, vamos lá fazer um acordo com eles e entrar e ocupar aquilo ali e ficar lá fazendo negócio com eles. A gente não quer ocupar totalmente, mas a gente quer fazer acordo e eles vão gostar porque nós vamos fazer uma proposta melhor do que a da Espanha. E foi isso que nesses 24 anos fizeram um governo holandês lá, que se você for lá hoje, você vai ver toda uma arquitetura holandesa, você vai ver as edificações que os holandeses deixaram em Olinda, em Recife. São essas duas cidades que hoje estão praticamente unidas, né? Já houve uma conurbação, que é o nome que a gente chama quando duas cidades se unem, que você nem identifica onde começa uma e onde termina a outra. O grande olhar da Europa para o Brasil era Recife e Olinda. Recife era conhecida como uma cidade, a Veneza brasileira, por causa dos rios que cortam a cidade. Se você for hoje lá em Recife, você vai ter que atravessar de um lado ao outro, você vai andar pelas pontes maravilhosas que passa pelo rio Capibaribe, este rio que deságua no mar. E lá está, naquele período, foi edificada por Maurício de Nassau, que é o príncipe que veio para Recife para poder governar numa época em que os holandeses estavam lá. Ele só governou por 7 anos. Mas os 7 anos que ele esteve lá, ele mudou a face de Recife e fez um governo esplêndido. Principalmente porque o príncipe foi enviado por Jesus para fazer esse trabalho. Nesse livro você lê exatamente a preocupação da espiritualidade em ter um governo aqui que fosse um governo que desse exemplo a todos os outros portugueses, espanhóis, qualquer um que viesse para cá. Porque Maurício de Nassau fez um governo exemplar. Maurício de Nassau tinha uma visão de mundo completamente diferente. 1000 anos na frente do povo que vivia aqui. Ele entendia o mundo pelos olhos da Renascença. Porque ele era um lorde top, ele era sangue azul. Ele é o maior nobre que já pisou aqui no Brasil nessa época. Os nobres de alto escalão não vinham para cá. Quem vinham eram aqueles que não tinham herança, eram aqueles plebeus que queriam se dar bem com a terra para virar uma elite brasileira, como eu falei no vídeo anterior. E Maurício de Nassau, ele era da descendência de Carlos Magno. Pense numa pessoa que era realmente nobre. Ele era de um espírito empreendedor, de um conhecimento assim cultural, artístico. Ele era amante do conhecimento, amante das artes. E trouxe na sua comitiva pintores, escultores, naturistas, astrônomos. Nunca se pensou que poderia entrar tanta gente culta nesse período e deixou aqui um rastro de civilidade muito importante. Os dois pintores que vieram com Maurício de Nassau retrataram as paisagens da colônia, vários e vários e vários quadros. Inclusive nos museus de Recife você pode ver, tem lá
um museu com esses quadros que a gente pode ver ainda, dessa época de Maurício de Nassau. O outro pintor pintava o povo brasileiro, o jeito que eles se vestiam, os índios, os mestiços, retratavam as frutas, as árvores, os animais, e levou para a Europa uma fotografia da realidade do Novo Mundo que os europeus não tinham, porque o que chegavam lá era notícias fantasiosas, algumas verdades, outras mentiras, né? Então aparecia, as pessoas não tinham noção do que existia aqui. E Nassau, esses pintores, eles fizeram um retrato desse Brasil que foi maravilhoso para os europeus compreenderem melhor essa terra. Eles fizeram mapas mapeando aquela região toda, e se não fosse eles terem feito isso, a gente não tinha nem noção do território, de como se processou a cana-de-açúcar e como eram os detalhes de cada situação que eles pintaram e deixaram registrados. Fizeram um observatório astronômico, imagine, naquele tempo, pessoas pensar nessa questão, né? De ver as estrelas, de compreender o cosmos, era de uma dimensão, dessa percepção muito grande. E ninguém tinha na época essa visão. E o Maurício de Nassau teve. Ele fez as pontes, ele fez palácios, ele fez fortes de proteção. Tem lá um forte das 5 pontas, que agora só tem 4, porque fizeram uma reforma nesse forte de proteção com os canhões, mostrando a preocupação das invasões. No Brasil todo você vai ver esses fortes, não é? Aqui em Salvador também. Se você vier aqui em Salvador, você vai ver essa preocupação que a colônia tinha da invasão dos outros povos, porque nesse momento que o Brasil está sendo já colonizado, existe essa preocupação mesmo de tomar conta da costa, né, pelos navios que entravam. E os holandeses ficaram aqui por muitos anos. Neste livro tem trechos muito bonitos sobre isso. Eu vou ler um trechinho para vocês, só para vocês perceberem como era visto, né, pela espiritualidade a figura de Maurício de Nassau. Em 1637, entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício. Aqui embaixo está escrito: João Maurício de Nassau, militar holandês. Príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios, imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil. Tá vendo? Mais embaixo ele fala: Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, pintores, arquitetos, artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Que maravilha. Aqui ele continua: mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito que vota à liberdade fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco. Ele está falando aqui de uma coisa muito importante. O Maurício de Nassau, ele não era católico, ele era calvinista, né? Ele era de uma igreja reformista da Europa. E quando ele chegou aqui, em Recife, ele teve uma tolerância religiosa muito grande. Muitos judeus entraram aqui para fazer comércio, né? Isso não era bem visto pela Igreja Católica nem pelos portugueses, mas foi um momento de tolerância religiosa muito importante aqui nessa região de Pernambuco. E aqui também existia um problema, porque Nassau, ele deu liberdade a alguns negros, porque ele precisava de mão de obra e houve uma crise de mão de obra nesse período. Foi causada pelas invasões, tanto em Salvador como em Pernambuco. Quando os holandeses invadiram Salvador e Pernambuco, os portugueses que aqui moravam se desorganizaram e os negros fugiram aos montes. Os negros fugiram e formaram quilombos. Muitos quilombos nesse período aconteceu de serem formados por conta dessa entrada dos holandeses. E aí a espiritualidade trabalhando, né, para dar um alento a esses povos escravizados.
E eles formavam quilombos e ficaram por muitos anos. Palmares é o mais conhecido. Mas existem quilombos em todos os lugares do Brasil, principalmente nessas regiões, onde a colônia foi muito forte, né? A colonização. Aqui em Salvador mesmo, existem vários bairros, como é o caso do bairro do Cabula e outros, que foram quilombos e que hoje são bairros da cidade, né? Mas que foram momentos de liberdade dos negros. E o Maurício de Nassau é muito tolerante, ele é muito amigo, ele é muito é, amoroso com os povos, porque ele verdadeiramente é um espírito superior. Claramente isso na história, quando você vê essa efervescência cultural, essa tolerância religiosa que existe em raros momentos da história, você vê que é a presença verdadeiramente de um missionário. E o que eles colocam aqui também é muito interessante, que ele deixa muito claro aqui, ó. Ele deixa muito claro aqui que os outros holandeses que vieram com Maurício de Nassau não tinham nem de longe o nível espiritual nem cultural dele. Ele era o único, ele era verdadeiramente diferenciado dos outros. Os outros eram brutais, eram arrogantes, eram pessoas que só buscavam lucro a qualquer preço. E isso é o característico também da companhia que enviou ele para cá, que foi a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia de empreendimentos econômicos que visava controlar o açúcar, o comércio de açúcar e o comércio de escravos. E que era muito diferente a figura de Nassau nesse período, porque ele era realmente um mensageiro diferenciado dos outros, né? Então a gente fica aqui nessa aqui de Nassau, todos os escravos que procuram abrigo à sombra de sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre. Não sou eu que estou falando, não, é o livro aqui, ó. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia das terras americanas. Tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo. Olha aqui na página 57, vocês podem ver essa referência que o livro traz da importância de Nassau, a primeira liberal democracia das terras americanas. Então é muito evolucionário a presença de Nassau aqui. Vamos ficar nessa reflexão, sabendo que a espiritualidade nos traz emissários, mas que nós precisamos também fazer nosso mergulho interior e buscar em nós mesmos esses caminhos que libertam não só o pessoal, o nosso eu individual, mas também a nossa comunidade. Precisamos trazer, não é, gente, para hoje essa reflexão de liberdade, de amizade, de tolerância, que é esse o Brasil que Jesus e Ismael esperam de nós. Muito obrigada por ficar comigo até agora e eu espero que vocês continuem com esse caminhar amoroso que Jesus e Ismael nos trazem. Muito obrigada. Se gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like e também faz os comentários para a gente poder conversar. Muito obrigada.